Bom dia! Hoje, indoors, a minha garganta não me permite nada fazer loucuras lá fora e o Sr. Luís deixou-me fazer o programa aqui dentro. Já percebeu que está com a cor do dinheiro dia 9 de março do ano da graça de 2022. Como sempre, todas as manhãs, a menos que seja motivo de força maior, nós estamos aqui para fazer a análise da situação política e económica do país, diariamente, portanto. Ora, se quero só recordar, antes de irmos ao programa de hoje, duas coisas. A primeira é que o Think Tank de ontem já está disponível. Foi outra belíssima análise do comportamento, sobretudo do mercado energético e também das implicações da guerra na Ucrânia na economia portuguesa, feita pelo Jorge Marrão e pelo António Nogueira Leite. O Joaquim Aguiar, como sabe, está de férias sabáticas durante algumas semanas, entre aspas, mas brevemente retomará o contacto connosco. Ora, o que é que eu tenho para si? Não esquecer, nós fazemos sempre aqui o disclosure no canal A Cor do Dinheiro. Este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, na saída, há um cupom promocional. Você escreve lá Camilo e só isso habilita o desconto de 10%. Depois ainda temos aquelas promoções que divulgamos aqui semanalmente. E agora sim, vamos para o programa de hoje e naturalmente, e como sempre, para o período antes da ordem do dia. E eu gostava de começar por uma notícia que vi, salvo ver no Observador, sobre o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Rui Moreira acusa o PCP de branquear a invasão russa. Eu acho que fica muito bem a Rui Moreira, assim como ficaria muito bem a outros autarcas e outros políticos também. Mas, de repente, lembrei-me desta imagem que lhe vou mostrar aqui. Esta imagem é talvez a zona mais emblemática da Baixa do Porto, que se chama Avenida dos Aliados. E como você pode ver por esta imagem, vou aproximar, estão ali umas bandeiras nos postes da Avenida dos Aliados. E estas bandeiras vermelhas, com uma foice e um martelo, não são minhas, nem são da Câmara do Porto, são do PCP, Partido Comunista Português. Ora, isto foi há um escasso ano, em março de 2021. E eu lembro perfeitamente desta imagem. Aliás, não foi só a Câmara do Porto, ok? Aliás, está aqui mais uma imagem da Câmara do Porto. Eu não sei de quem é as fotografias e, portanto, dou o crédito aos respectivos autores. Acho que foi muito oportuno terem divulgado isto. Mas tenho mais. Tenho também aqui da Câmara de Lisboa. Aliás, aqui está Restauradores em Lisboa. Portanto, as duas autarquias com maior peso no país foram duas autarquias que resolveram dar espaço ao Partido Comunista Português para implantar, semear a Baixa do Porto e de Lisboa com bandeiras do partido para celebrar o centenário do PCP. Eu fico a pensar qual é a coerência de instituições do Estado que decidem, num momento, glorificar os 100 anos de um partido e depois, um ano depois, vem-se acusar o PCP de branquear a invasão na Rússia. Aliás, da Rússia. Isto, no mínimo, é incoerência. Acho eu. Mas espera aí. Havia eleições autárquicas, não era? Em setembro de 2021. Pronto, está bem. Está a ver como é que as coisas são. Pronto. Fica feito o primeiro ponto. O segundo ponto... aliás, o autarca de Lisboa, que chamava Fernando Medina, também já se devia ter vindo a retratar desta brincadeira. Até agora não sei o que é que anda a fazer. Mas o que é certo é que, se nós formos olhar para a atualidade e para aquilo que se passa neste momento, Fernando Medina, com muita probabilidade, está preocupado. Mas está preocupado por outra razão, que não necessariamente por esta das bandeiras. Porquê? Porque Fernando Medina está a ser frequentemente e insistentemente apontado como futuro Ministro das Finanças da República. Tudo isto numa jogada política de António Costa, que eu não tenho falado aqui, já uma vez abordei, mas brevemente haveremos de retomar esse assunto. Aliás, éramos para ter falado disto na semana em que começou a guerra e até agora tem sido o grande ponto da atualidade. Mas, se confirmar que Fernando Medina é o futuro da Ministro das Finanças, ele deve estar a olhar para isto tudo a dizer assim, caramba, eu só estou habituado a governar em tempos fantásticos. Ele foi secretário de Estado de José Sócrates. Quando José Sócrates começou a implementar a austeridade, sim, que é bom não esquecer isto, os primeiros cortes de salários
começaram com José Sócrates. Fernando Medina saiu do governo, nessa altura, e não voltou mais. Foi a daqueles que até se descolou do programa de ajustamento que ele mesmo, o seu partido, assinou com a Comissão Europeia, o BCE e o Fundo Monetário Internacional. Portanto, Fernando Medina não está habituado a governar com dificuldades. Quando foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa, teve um bónus fantástico, que foi um one-off, quase uma lump sum, atribuída pelo Estado à Câmara Municipal de Lisboa por causa dos negócios dali dos terrenos de Expo. Portanto, baixou drasticamente o endividamento da Câmara Municipal de Lisboa, mas não foi pelas skills dele, foi por mera sorte política. Ora, este Fernando Medina é aquele que agora, se entrar para o governo, vai enfrentar uma situação dificílima, que é o impacto na economia portuguesa. Vai ver o think tank de ontem, que é para você perceber o que vai acontecer e o que pode acontecer. Porque as pessoas o governo não está a falar a verdade toda, a malta está toda distraída, e já agora quem me insultou aqui na segunda-feira, quando eu comecei a falar de falências e de outros problemas que vêm aí, há de pensar duas vezes. Mas vá lá ver isto. Agora, é este cenário que Fernando Medina tem pela frente. Aliás, como se viu, e vamos analisar isto hoje em detalhe, o governo está em palpos de aranha para ver se consegue agora começar a dar floreados, no momento em que já não pode dar floreados. Aliás, se há coisa que o governo socialista sabe fazer, ou se preocupa, ou se especializou em fazer ao longo dos últimos anos, é floreados. Não passa disto. Ora, mas se Fernando Medina deve estar a começar a ficar preocupado, quem já está mesmo preocupado é o Primeiro-Ministro. E quem já está mesmo preocupado chama-se João Leão. Portanto, Primeiro-Ministro e o atual, ainda, pelo menos, Ministro das Finanças. E porquê? Porque o que está a acontecer muda radicalmente o cenário dentro do qual o Governo andou a trabalhar, ou com o qual o Governo andou a trabalhar nos últimos meses. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças, que nas últimas semanas estava aí todo ufano a apresentar brilharetes orçamentais, deve estar a pensar assim, bom, se este tipo me substituir, se calhar até nem vem mal ao mundo. Eu sei que as pessoas adoram poder, agarram-se ao poder, pelam-se para estar no poder. Inclusive em momentos que não são assim muito bonitos. Mas tenho a impressão que o Dr. João Leão deve estar a pensar assim, bem, deixa-me pensar outra vez, não é? E porquê? Porque, como o cenário está a ficar um bocado feio, isto significa que João Leão tem pela frente dificuldades com as quais não estava a contar. Então vamos lá contar. Em 2021 o déficit ficou abaixo de 3%, certo? E ele já está a dizer, ou estava a dizer, que neste ano o déficit vai ficar abaixo de 1. Eu quase aposto consigo que a tendência, que o número seguinte seria, vamos chegar a 2023 com superávit orçamental. Agora diga uma coisa, você tem a situação gravíssima de energia, vai ter um problema de exportações, vai ter um problema de aumento geral de custos na economia, vai ter perspectiva de falências. Se tudo isto se agravar, qual é o cenário com que o Ministro das Finanças pode trabalhar de forma tranquila? É muito difícil. E, portanto, deve estar a olhar para isto com elevadíssima preocupação, e o Primeiro-Ministro está, aliás, você recorda-se que eu tinha dito aqui na semana passada que o Governo estava muito preocupado, e os primeiros sinais que aparecem agora apontam para aí, mas este é o problema que eles têm pela frente, nomeadamente o Ministro das Finanças. Bom, dar um salto até à Câmara dos Comuns, em Inglaterra, como sabe é o Parlamento inglês, e apreciar aquele espetáculo que foi ontem, ver a Câmara dos Comuns cheíssima, para ouvir um discurso à distância feito por Volodymyr Zelensky, o Presidente da Ucrânia. Valeu a pena ver, e este aspecto nós temos de tirar os chapéus ingleses. Os ingleses são um povo e um país que luta pela liberdade. E são um povo e um país que, quando é preciso, se põe na linha da frente. E eu quero recordar isto. Os ingleses são o único país na União Europeia com experiência de guerra, em teatros de guerra nos últimos anos. E isso faz toda a diferença. E se há área onde a Inglaterra faz falta na União Europeia, é precisamente nesta área. Último ponto. Eu hei de analisar isto com mais detalhe amanhã. Aliás, amanhã tenho uma série de coisas já para analisar. Amanhã e sexta-feira, porque já estão a ficar para trás. Uma delas é a história da TAP, outra delas, e já agora vou referenciar aqui, é a história do novo banco pedir mais de 200 milhões ao Estado, e também o facto de crescimento económico estar abaixo da média europeia. Estes temas vão ficar para amanhã e para depois da manhã. Mas, dizia eu,
Vítor Constâncio deu uma entrevista, salvo erro ao Jornal Eco, porque mandaram essa informação, ainda não havia em detalhe, onde diz que, em sua opinião, não vai haver estagflação. Eu já lhe expliquei aqui o que é a estagflação. É estagnação económica com inflação elevada, que é o que alguns analistas estão a dizer que pode acontecer com o atual cenário de guerra na Ucrânia. Bom, eu não sei onde é que Vítor Constâncio se baseia para dizer isto, mas eu costumo estar em discordância com ele em muitas coisas. Suspeito que aqui Constâncio pode ter alguma razão, mas eu quero analisar a primeira entrevista e depois falarei dela com detalhe. Então vamos lá dos assuntos principais de hoje. O Governo decidiu baixar o IVA na pessoa, isto não é para entender assim, do ISP, Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Qual é o problema aqui? O Governo não pode mexer no IVA dos combustíveis. Isto é uma decisão centralizada em Bruxelas. Faz sentido? Faz. Portanto, não pode mexer aqui. E o que é que o Governo faz? Decidiu que todas as semanas, à sexta-feira, quando nós já ficamos com uma ideia muitíssimo aproximada de qual é que vai ser o preço da semana seguinte dos combustíveis, essencialmente gasolina e gasóleo, é possível perceber o que é que vai ser a receita do IVA por causa desse acréscimo. E já agora, é assim, dizer aos responsáveis governamentais que andam a dizer o Governo não ganha dinheiro com o aumento dos combustíveis, ganha sim, senhor. Não é ganha dinheiro, tem acréscimo de receita, ok? E esta brincadeira nasceu em 2016, como toda a gente sabe. Quando Mário Centeno chegou ali e ele percebeu que queria baixar o IRS e acabar com os sobretaxa do IRS, não sei das quantas, para iludir o povo. Diz assim, vamos buscar receita nos combustíveis, que a malta não sente diretamente no seu salário mensal, aumentamos o ISP e baixamos ali. Foi a grande jogada que até os generalidades papalvos portugueses comeram. Como uma coisa fantástica, acabou a austeridade. Não acabou porra nenhuma, como você sabe. Mas enfim, qual é o problema aqui? O Governo diz assim, todas as semanas, quando eu perceber qual é o aumento dos combustíveis, eu sei qual é a receita que me vai advir do IVA. E o que é que eu faço? Abato este acréscimo no valor do ISP, que é o outro imposto sobre o qual incidem os combustíveis. Eu já lhes dei aqui as indicações. Em finais de fevereiro, o Governo arrecadava em cada litro de gasóleo 49 cêntimos e em cada litro de gasolina 54 cêntimos. Certo? Portanto, estes são os dois impostos que mais pesam aqui. Ora, deduz-se no ISP, que é o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, o valor do acréscimo do IVA. Você perguntará, então mas espera aí, mas ainda você dizia ontem que ia analisar isto, está a ver porque é que eu não analisei? Porque é que eu não me perdi muito tempo com isto, disse-lhe que ia analisar hoje. Porque já tinha ouvido os usos, perdão, que o Governo estava a pensar qualquer coisa. Perdão, está a perceber que é que eu não vou lá para fora. Faringites são uma chatice com este tempo frio e variações de temperatura. Bem, o problema é este. O Governo olhou para a situação geral da economia, percebeu o impacto que isto vai ter nas famílias, vai ter no preço dos alimentos, nos transportes, e isso afeta tudo. E, como se diz em Espanha, acorronou-se. Mas há uma série de empresas, algumas delas de peso, onde a questão da energia é crucial, que decidiram começar a fazer pressão junto do Governo. E a dizer, vejam lá, olha que a gente reduz pessoal, ou algumas fecham, ou algumas vão mesmo para fora. Ora, o Primeiro-Ministro percebeu isto, e António Costa é muito arguto nestas coisas, e pensou assim, bom, eu agora tenho que fazer qualquer coisa. Eu não sei se reparou, mas foi lamentável a prestação, eu ando a dizer isto há mais de uma semana, e vai ver que vamos acabar por ter razão nisto. É lamentável como em 2 semanas de guerra nós não tivemos nem um Presidente da República, mas sobretudo um Primeiro-Ministro que chegasse e falasse ao país. Eu ando a dizer aqui há mais de uma semana que era importante passar para o país a mensagem de que isto tudo mudou. E, portanto, as pessoas têm que acertar o seu comportamento de consumidores, de investidores e até de empresários à nova realidade económica. Está a perceber? E era importante começar a dizer às pessoas assim, atenção, repensa as suas despesas, porque a coisa pode ficar feia, pode-se corrigir, mas pode ficar feia. Você ouviu isto da boca de algum governante? Zero. Bom, mas como o governante também não fez, o Presidente da República já devia ter dito alguma coisa. Bem, não disse. Mas ontem,
o Primeiro-Ministro sentiu-se forçado a desdizer o que tinha dito o Secretário de Estado no dia anterior. Porque o que é que o Secretário de Estado veio dizer assim? Bom, não, usem o e-voucher, não é o e-voucher, o auto-voucher. Já agora só uma coisa, vários espectadores me estão a alertar que desde domingo auto-voucher caput. Eu ontem não abri a boca, porque me disseram de manhã que o problema estava resolvido. Não está. Eu não sei se a empresa que gera aquilo vai conseguir resolver de um momento para o outro, não faço ideia, mas a verdade é que não está, ok? Mas já agora, aquilo do auto-voucher é uma michiruquice, como eu disse aqui ontem. Qual é o problema aqui? O Secretário de Estado no dia anterior tinha dito que não mexia nos impostos, a saber, ISP e IVA. Ontem o Primeiro-Ministro aparece com uma retórica completamente diferente. Aliás, o Secretário de Estado dizia assim, não, primeiro usei um auto-voucher, depois logo se vê. Isto aqui dos impostos, nós não conseguimos mexer, isto é uma situação estrutural e não sei o quê. Deu a entender que só em última instância é que considerariam isso. Bom, mais valia ter estado calado. Porque, entretanto, o Primeiro-Ministro ontem desdisse o Sr. Secretário de Estado, e inclusive o Secretário de Estado não é só ele, é o Ministro das Finanças, obviamente, e o que é que vem dizer? Não, nós agora, face à situação que isto está a provocar, sobretudo para as empresas, olha, vamos meter 150 milhões de euros no fundamental, não sei o quê, não serve para nada, aquela brincadeira, e nas empresas o problema é grave, porque a energia disparou, ao contrário do mercado residencial, e já agora, não acredite no Governo quando lhe diz que os preços do mercado residencial não vão mexer. Vão mexer, sim senhor, e você vai ver isso em breve, ok? Bom, e então, o que eles decidiram foi, vamos amortizar isto descontar isto no ISP. Como é que se vão fazer as contas? Bem, o Primeiro-Ministro dizia ontem assim, veja só a esperteza. Se nós ganharmos 5 cêntimos com a subida portanto, 23% sobre a subida, nós esses 5 cêntimos abatemos no ISP. E você dizia, 5 cêntimos já faz alguma diferença, sobretudo para aquelas empresas que são muito combustível intensivas, transportes, nomeadamente, e, portanto, isto é qualquer coisa. Então vamos a contas. Eu pedi ontem à noite a um operador de combustíveis para que me fizesse assim as continhas. Olha, para o aumento que você teve esta semana no gasóleo, na gasolina, aplicando a fórmula do Primeiro-Ministro, qual é o desconto que isto vai dar? Sabe qual é que é? Entre 2,5 a 3 cêntimos. Ouviu bem? Entre 2,5 a 3 cêntimos. Isto é significativo numa empresa? No 2, 3, 4 meses não é, a longo prazo pode ser. Mas o que é que isto significa? Que o Governo não encontrou maneira, e isto vai desdizer o que começou a andaram a dizer ontem à noite, já lhe vou explicar. Isto veio desdizer que o Governo está com mãos largas nesta matéria. E você perguntará, então, mas podiam ir mais longe? Claro que podiam ir mais longe. Então, porquê é que não vão elementar, meu caro Watson, não é? Sabe o que é elementar? É o que eu escrevi ontem no Jornal de Negócios, já expliquei aqui. Você tem um crescimento de despesa brutal no Estado nos últimos 6 anos. Quer números? Eu dou-lhe números. Em 2016, o Estado gastava mais ou menos 88 mil milhões de euros. Em 2021, o Estado gastou 104 mil milhões de euros. Como é que fez isto? Olha, João, Felipe, Madalena, Natália, Lucília, Camilo, percebe? Do nosso bolso. Carga fiscal. Este aumento de despesa, que é a única coisa que os socialistas sabem fazer, vá ver a história. E vai ver os números. A única coisa que sabem fazer é redistribuir. Mas nem sequer se preocupam em criar. Portanto, é uma pressão fiscal brutal para pagar este aumento de despesa. Mas, no orçamento para 2022, estava escrito que a despesa ia chegar a 105.752 milhões de euros. Portanto, o Governo tem esta despesa enorme para fazer. Não pode abdicar de receita, percebe? Portanto, esta história, que já é uma ajuda maior do que a história do auto-voucher, tem limitações. Portanto, não se iluda. Você dirá, mas agora temos que deficitar a economia. Como? É que o déficit agora é a dívida do próximo ano. E sabe o que é que isto significa? Que aqueles tipos lá fora que estão a baixar o rating da Rússia também estão atentos a nós. E andam-nos a avisar, já há uma porrada de meses, vocês têm a despesa a crescer acima do crescimento da economia. Isso é como você dizer assim, o meu salário cresce 2%, mas eu endivido-me ao ano dá 5%.
É desastre a prazo, percebe? É exatamente a mesma coisa aqui. Portanto, estes senhores estão a nadar, a surfar na maionese. Está a perceber? Podem prometer o que quiserem, mas a realidade não os deixa fazer floreados. E a única coisa, repito, que os socialistas sabem fazer é floreados. Bem, portanto, temos aqui o problema da estabilidade das contas públicas. Bem, agora é assim, o Primeiro-Ministro anunciou outra coisa ontem. Para a malta que está em casa, usa gás de garrafa, nós vamos dar um subsídio de 10 euros. Apenas para quem está na tarifa social de eletricidade, que é uma coisa muito bem pensada para as famílias com mais dificuldades, que acho muito bem. Está a perceber? Fora das outras deste grupo, não há mexida no preço do gás de garrafa. Percebe o que é que isto quer dizer? O que nós estamos a ver, e é bom que você ponha isso dentro das suas expectativas, é assim, esta subida de custos na economia, que ultrapassa a subida dos seus rendimentos, quer dizer que você já está a ficar mais pobre. Veja o think tank de ontem, ok? E o que é que isto quer dizer? Que você vai ter que ajustar as suas expectativas, porque não há nada a fazer aqui, não há milagres em economia, está a perceber? Quando se está a quadrar contas, não há milagres, é só receita e despesa. Rigorosamente mais nada. Você pode ouvir as cantilenas que quiser do Sr. Ministro das Finanças, as cantilenas que quiser do Governador do Banco de Portugal, que é um freiteiro de primeira. Você pode ouvir as cantilenas que quiser do Sr. Primeiro-Ministro. E até do Presidente da República, andou a fazer uma série de fretes a estes rapazes, dos últimos 7 anos, ou 6 anos. Você pode ouvir as cantilenas que quiser. Nunca se esqueça de uma coisa. Economia são continhas, percebe? E as continhas têm que bater certo. E este pessoal sabe que tem que bater certo. O Governo anda a dizer assim, vamos fazer tudo o possível. Não vai nada. Isso é conversa. O Governo gostava de fazer tudo o possível. Não vai poder fazer. Escreva isto, ok? A única solução aqui é, se a coisa acalmar lá fora e os preços de combustível vierem por aqui abaixo. Ontem o Dr. Nogueira Leite, no think tank, dizia assim, para mim, isto dos combustíveis não é um problema estrutural. Eu, pessoalmente, disse daqui ontem e vou repetir, para mim é. E a gente vai ver, daqui a uns tempos, quem é que tem razão. Se eu me enganar, pedirei desculpa. Bom, ontem em Bruxelas ainda, não sei com quanto tempo é que já vamos, mas ontem em Bruxelas, a comissária desta área, mais a Comissão Europeia, resolveram anunciar uma série de coisas à navegação. Uma das principais preocupações foi esta. Vamos baixar a dependência do gás russo em 2/3 daqui até ao final do ano. 2/3, não é bem 2/3, são 70%. 70%? Vamos buscar aqui, vamos buscar ali. Não sei se vai conseguir, mas há uma coisa que eu sei. Se não conseguirmos ir buscar diversificação a outros mercados, a gente vai ter que fazer, não é racionamento, mas uma poupança fortíssima no próximo inverno. Nós em Portugal, na energia, estamos habituados a fazer isso. Só mais um pormenor. Desiluda-se quem acha que, nós compramos à Nigéria. Compramos aos Estados Unidos. Não estamos a chegar pessoal. O mercado é único. Está a ver? Pode haver aqui um portozinho que vende, o país que vende isto, o país que vende... Quando estas coisas começam a subir é para todos. Portanto, nós não vamos escapar a isso. Deixemos de tretas, está a perceber? Portanto, isto é uma coisa séria. Mas houve outra coisa que a Comissão decidiu ontem que me preocupa severamente. E qual é que é? Diz que no próximo Conselho Europeu vão levar uma série de medidas, algumas delas que eu compreendo, outras que são preocupantes. Então vamos lá. Vai dar aos Estados poder para fixar preços de energia para famílias e empresas. Nossa Senhora! Vem aí disparate certo. Vão dar poder aos governos para mexer na tributação, no IVA, temporariamente. Nossa Senhora! Borrada. 3. Vai dar aos Estados possibilidade de mexer nas regras de concorrência em matéria de ajudas de Estado. A pior das medidas, percebe? Horror! Estou horrorizado. Então aqui em Portugal vai ser, olha, depois que fez com a TAP, você vai ver, vai ser um fartar vilanagem. Último ponto. A alteração temporária dos mecanismos que permite a formação de preços de eletricidade. Eu aqui percebo. Mas repare, estes temas vão ao próximo Conselho Europeu. Como a União Europeia anda a fazer disparates monumentais nos últimos tempos, eu suspeito que vai acolher mais uma destas coisas. Vamos ver no que é que isto vai dar. Para o final, fica a frase da semana do Sr. Valdis Dombrovskis, que é o Comissário da área económica. É um tipo lá de cima dos países bálticos. Ele é báltico. Nasceu quando ainda havia União Soviética. Ouça o que ele diz. Mas ouça bem. Isto são lições que já devíamos ter aprendido. Isto, a Rússia e a Ucrânia.
O apaziguamento, como sabe, é a palavra que eu mais odeio em política externa, e temos boas razões para isso no século XX, começou a Segunda Guerra Mundial assim. O apaziguamento do agressor não está a funcionar. E o agressor precisa ser travado por todos os meios. Ouviu bem isto? Isto é quem está ali e já está a sentir a respiração dos russos nas costas. Percebe? Pronto para morder. É bom ouvir esta gente. Eles lidaram com os russos, ao contrário de nós, e ao contrário da senhora Merkel e dos alemães. Eles é que estão na linha da frente, sabem muito bem o que é que este senhor é e o que é que aquela malta é. É bom não esquecer estas palavras. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 8.500 pessoas que estavam ainda agora em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre. Está a ver o botão gosto? Toque lá. E está a ver o botão partilhar nas redes sociais? Olha, sabe porque é que eu peço isso, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até amanhã às 8 da manhã. Com licença.